No meio do caos, algo impossível aconteceu. O céu se abriu e revelou um mistério que poucos conseguem entender. A visão de Ezequiel é uma das passagens mais enigmáticas e poderosas da Bíblia. Ela começa com uma tempestade vinda do norte, um vento impetuoso, uma grande nuvem e fogo refulgente. No centro do fogo, algo que parecia metal brilhante. Esta não era uma tempestade comum, mas uma manifestação da glória divina. Um prenúncio de uma revelação que mudaria a vida de um homem e a história de um povo. Do meio do fogo, surgiram 4 seres viventes, cada um com 4 rostos: de homem, de leão, de boi e de águia. Cada um tinha 4 asas, e suas pernas eram retas, com pés como os de um bezerro, brilhando como bronze polido. Essas criaturas não eram meramente figuras fantásticas. Elas representavam a totalidade da criação. A inteligência humana, a força da natureza, a servidão e a majestade divina. Elas eram os querubins, guardiões da santidade de Deus, e sua presença indicava a proximidade do trono celestial. Ao lado de cada criatura havia uma roda, e a aparência das rodas era como o brilho de berilo. As rodas eram interligadas e pareciam ter uma roda dentro da outra, cheias de olhos por toda a parte. Quando os seres viventes se moviam, as rodas se moviam com eles, e quando se elevavam da terra, as rodas também se elevavam. Acima das cabeças dos seres viventes, havia algo semelhante a um firmamento, como cristal terrível, estendido sobre as suas cabeças. E sobre o firmamento, havia algo semelhante a um trono, com a aparência de safira, e sobre o trono, uma figura com a semelhança de um homem. Esta era a glória do Senhor. Diante de tal manifestação, Ezequiel, um sacerdote exilado na Babilônia, não pôde fazer nada além de cair com o rosto em terra. O terror e a reverência o dominaram. A visão era esmagadora, incompreensível para a mente humana. Era a presença de Deus, não no templo em Jerusalém, mas em um lugar distante, entre os exilados, mostrando que a presença divina não estava limitada a um edifício ou a uma terra. Esta visão foi um choque para a teologia da época. O povo de Israel acreditava que Deus habitava no templo, em Jerusalém. Mas aqui, Ezequiel vê a glória de Deus manifestando-se em um lugar de exílio, longe da terra prometida e do templo. Isso revelou uma verdade profunda. Deus não está confinado a estruturas humanas ou a fronteiras geográficas. Sua soberania e sua presença transcendem qualquer limitação, alcançando seu povo onde quer que ele esteja, mesmo em meio ao sofrimento e ao cativeiro. Mas Deus não apareceu só para mostrar poder. Ele tinha uma missão, e ela era perigosa. Em meio à desolação de um exílio, surge uma voz que ecoaria por séculos, carregando um fardo imenso. Esta é a história de Ezequiel, um profeta escolhido por Deus para uma das missões mais desafiadoras já concebidas. Seu chamado não seria fácil. Ele enfrentaria a rejeição, a incompreensão e a dor de um povo obstinado. De repente, uma voz poderosa e ressonante preencheu o ar, vinda de uma fonte invisível, mas palpável. Era a voz do próprio Deus, entregando a Ezequiel uma mensagem crucial para o povo de Israel. O profeta recebeu uma ordem incomum: comer o pergaminho, internalizando cada palavra, cada proficha. Cada mordida simbolizava a absorção da verdade divina, amarga como o fel, mas doce como o mel em sua essência. Com a mensagem de Deus em seu ser, Ezequiel foi enviado para um povo de coração endurecido. Eles eram rebeldes, com ouvidos que não queriam ouvir e olhos que se recusavam a ver a verdade. O profeta enfrentou a dor da rejeição, talvez apedrejado, expulso, mas nunca silenciado em seu espírito. O ambiente era pesado, tenso, refletindo a escuridão nos corações daqueles a quem ele foi enviado, para alertar. Em momentos de solidão e angústia, Ezequiel carregava o peso da responsabilidade divina. Seus olhos, janelas para uma alma atormentada, transmitiam o fardo de uma verdade que poucos queriam aceitar. O silêncio imposto por Deus era uma provação, um período de espera, antes que a próxima fase de sua missão se revelasse. O que viria a seguir seria uma das profecias mais chocantes e simbólicas de toda a Bíblia. A jornada de Ezequiel nos lembra que a fé exige coragem, mesmo diante da mais dura oposição. Sua história é um testemunho da perseverança e do poder da palavra divina, mesmo nos tempos mais sombrios. Sem vida, sem esperança, era assim que tudo parecia: um deserto de desolação, onde a fé se esvaía. O profeta Ezequiel foi levado a este lugar, um vale que testemunhava a morte e o esquecimento. Ossos espalhados por toda a parte, muitos, sequíssimos, sem qualquer sinal de vida ou futuro. Então, uma voz poderosa ecoou, a voz do Senhor, que se dirigiu diretamente ao profeta. E a pergunta ressoou, desafiando a lógica humana: Filho do homem,
Podem esses ossos viver? A dúvida humana confrontava o poder divino. Como algo tão morto poderia retornar à vida? Mas Ezequiel, com fé e humildade, respondeu: Ó Senhor Deus, tu o sabes. Então veio a ordem: profetiza estes ossos e dizeres: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Enquanto ele profetizava, um barulho começou, um tremor, e os ossos começaram a se mover. Os ossos se juntavam, cada um ao seu osso, formando esqueletos completos, uma cena milagrosa. Depois, tendões e carne cobriram os esqueletos, e a pele os revestiu. Mas ainda não havia fôlego. A visão não era só sobre morte, mas sobre a promessa de algo muito maior, a ressurreição. Então, o Senhor ordenou: profetiza ao Espírito, profetiza, filho do homem, e dize ao Espírito: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E, enquanto ele profetizava, o Espírito entrou neles, e eles viveram e se puseram em pé. Um exército vasto, imenso, que antes era apenas pó e desespero, agora estava de pé. Esta é a casa de Israel, que dizia: os nossos ossos secaram, e pereceu a nossa esperança. Mas o Senhor prometeu: eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei subir delas. A profecia do Vale dos Ossos Secos é uma mensagem eterna de vida e esperança. Mesmo nas situações mais desesperadoras, o poder divino pode trazer ressurreição e renovação. É um lembrete de que a fé pode transformar o impossível em realidade, o desespero em triunfo. Depois da destruição, depois do silêncio, depois da dor, tudo o que restava era um povo quebrado, sem direção, sem esperança. Mas Deus nunca abandona completamente. Mesmo no meio do juízo, existe uma promessa escondida. Deus não queria apenas reconstruir cidades. Ele queria transformar pessoas. Um novo coração. Um novo espírito. O que estava destruído começou a ser restaurado. Pedra por pedra. Vida por vida. Deus não fala apenas de destruição. Ele fala de recomeço. Até aquilo que parece morto pode viver novamente. E talvez essa mensagem seja para você. E essa mensagem tocou no seu coração. Inscreva-se no canal e receba todos os dias mensagem de fé.